Pronto, antes de mais a todos um bom ano. Espero que tenham entrado bem em 2023 e que seja um ano, sobretudo, épico para todos vós e que alcancem em grande parte tudo aquilo que procuram e que buscam na vida. Decidi fazer hoje esta live, foi assim um bocadinho inesperada, vamos dizer assim, porque uma das coisas que eu acho mais complicadas e que tenho visto aqui ao longo dos anos que levo nesta área de empreendedorismo tem sido a dificuldade que muitas pessoas têm de estabelecer metas. E quando vos digo isto, não é necessariamente uma dificuldade presente e real de fazer metas. Todos nós, até à meia-noite, quando alguns daqui comem as 12 passas, todos sabem formular os seus desejos, todos têm mais ou menos presente sempre aquilo que desejam para o novo ano. Mas muitas vezes são desejos presentes ao longo da nossa vida toda e que, infelizmente, raramente se realizam, raramente se materializam, e o que leva cada vez mais as pessoas a ter uma determinada frustração na sua vida. Quando entrei na área imobiliária, mais recentemente, foi talvez uma das atividades mais desafiante que tive até hoje no que diz respeito a trabalhar com pessoas da área de prestação de serviços e, sobretudo, os desejos que as moviam, os propósitos que as moviam. E, de facto, era um pouco desesperante, porque quando muitas vezes uma pessoa perguntava até às pessoas, olha, qual é que são os seus objetivos para este ano? As pessoas tinham muita dificuldade em estabelecer uns objetivos. Muitas vezes confundiam um objetivo com um grande porquê de estarem nesta área. Normalmente reduziam tudo isto a uma questão financeira. Ou seja, o meu grande objetivo para este ano é ganhar dinheiro para comprar um carro, é ganhar dinheiro para comprar uma casa. E não raras as vezes o que se percebia é que isto reduzia sempre à parte financeira e, de facto, nunca eram realmente objetivos concretos, definidos, que as pessoas pudessem perseguir de uma forma sustentável. Estudei alguma coisa sobre isto e posso-vos dizer que aqui nesta área um dos autores que mais me chamou a atenção foi um autor americano, que é o Gary Keller, que não obstante ter escrito inúmeros best-sellers nos Estados Unidos sobre esta área da produtividade e também, de certa forma, da gestão do tempo. Uma das coisas que me fascinou nas coisas que li sobre eles foi um estudo que ele fez sobre, na altura, nos anos 90, as 100 pessoas mais bem-sucedidas que existiam nos Estados Unidos, e onde ele tentou estudar de forma exaustiva, reunindo com essas pessoas mais de 80 vezes, foi tentar descobrir o que era comum a estas pessoas em relação às demais. E o início deste capítulo do livro dele começa por um grande fio condutor que existia entre eles todos, que era todos procurarem ter um grande motivo na vida, que depois vai ser concretizado através de diversos objetivos e metas que nos levam a um objetivo final. Portanto, eu hoje, infelizmente, tinha aqui preparado aqui um sistema de multimédia menos arcaico, mas acho que consegui arranjar aqui uma maneira com a iMac de vos conseguir também dar aqui um bocadinho imagem a isto, para ser um bocadinho mais fácil falarmos. Vamos hoje trabalhar na Live 2, até porque será completada depois na próxima sexta-feira com a segunda parte da live, com uma coisa que eu acho que antecede a formulação material dos objetivos que vamos definir para este ano. Ou seja, vamos trabalhar aqui o grande porquê e trabalhar num foco num grande porquê, e de seguida vamos trabalhar alguns mitos bloqueadores do sucesso das pessoas, que esses mitos estão presentes, existem, e é muito importante que nós os consigamos, de certa forma, descodificar, para que, de facto, tenhamos a possibilidade de criar objetivos concretos e reais e que sejam um fator positivo e de melhoria da nossa vida. Pronto, eu vou tentar passar aqui para o ecrã, eu creio que todos conseguem ver, porque achei que, sinceramente, isto era mais simpático vocês terem aqui alguma parte visual do que vamos apresentar. Portanto, a melhor coisa do mundo não é onde nós estamos, mas a direção em que nós vamos. Um grande objetivo vai nos levar sempre a uma etapa melhor da nossa vida. E aqui uma das coisas que vi num curso que fiz agora, da Novo, e que aqui pode ajudar a caracterizar esta frase, é que nós fomos criados à semelhança de alguém, ok? E a verdade
é que da mesma forma que fomos criados à semelhança de alguém, a realidade que nós conseguimos criar é aquela realidade em que nós podemos viver. Se não conseguirmos criar essa realidade, se não conseguimos percepcioná-la de alguma forma, é muito difícil que algum dia a vamos atingir. E, portanto, o facto de hoje não estarmos onde nós de facto queremos, não quer dizer, e bem pelo contrário, que não possamos estar amanhã, e há aqui pessoas que estão neste momento aqui, nesta live, connosco, que sabem isso melhor do que ninguém. Foram pessoas que se calhar há 2, 3, 4 anos estavam num ponto e hoje estão em pontos inacreditavelmente superiores. E isto porque nunca deixaram de acreditar e nunca deixaram de projetar o local onde eles queriam estar, independente do local que eles estavam hoje. E isto é uma questão muito, muito importante, que é o mindset. E é esse que hoje vamos tentar trabalhar nesta live. É sobretudo este mindset que tem que estar presente em todos vocês. Uma das coisas que este autor, o Gary Keller, desenvolvia foi esta questão. Ele descobriu que todas as pessoas que ele tinha entrevistado, tinham normalmente um grande porquê por trás deles. Portanto, todos os grandes empreendedores do mundo têm em comum um grande porquê, algo que despoltou tudo o resto. E vou-vos dar um exemplo. Eu recordo-me perfeitamente que o iPod, quando foi criado, isto resultou do facto de alguém se ter resignado ao facto de andar sempre com... Ainda no outro dia falava com isto com umas crianças que obviamente já não se recordam do que era o Walkman ou o que era o Discman. Acredito que muitos dos que estão aqui já tenham ouvido falar alguma coisa sobre... se recordem destes aparelhos. Mas foi porque alguém que não se resignava, que sempre quisesse andar com música, tinha que ter ou vários CDs com ele, ou várias cassetes com ele, e não desistiu enquanto não encontrou uma solução para isto. E, portanto, e do iPod, vejam que o iPod é talvez o grande fio condutor que nos vai dar origem à existência depois do smartphone, e neste caso do iPhone, que acabou por revolucionar completamente o mundo como nós o conhecemos hoje, e que me permite, inclusive, estar neste momento aqui a falar com vocês e a mostrar-vos aqui live à noite, numa sexta-feira, alguns pensamentos que eu tenho sobre esta matéria. Portanto, uma das coisas mais importantes que existe é cada um de vocês conseguir definir este grande porquê, o grande porquê, porque é que vocês estão aqui, o grande porquê, porque é que vocês o que é que vocês querem na vossa vida, e não é a 1, 2, 3, 4, 5 anos. Não é nesse curto prazo, é nós conseguimos pensar a 15, 20 anos, de facto, o que é que nos move, de facto, o que é que nós pretendemos, porque não há nenhum objetivo, não há nenhum objetivo que nós consigamos realizar num ano apenas, pelo menos estes grandes objetivos fundacionais da nossa vida. E uma das coisas que este autor, Gary Keller, defende é que este Big Why é uma coisa que tem cada vez ser melhor trabalhada por todos nós. Ou seja, as pessoas, às vezes, se calhar, quando estamos aqui a falar, e eu recordo, por exemplo, se algumas pessoas aqui já criaram uma empresa e estamos a desenvolver o conceito da missão e da visão da empresa, muitas vezes as pessoas, de facto, não ligam muito a este tipo de matérias. É uma coisa que até passa à frente, acham que isto não é importante. Isto é missão e visão, ninguém nos sites vai ler, ninguém liga muito a este tipo de questões. Mas, de facto, são uma questão importante, porque quando a empresa cresce, quando a empresa se envolve para a direita, para a esquerda, começa a exportar, começa a se internacionalizar, é importante, muitas vezes, nós voltarmos à nossa essência e nós percebemos porque é que eu criei esta empresa, o que é que eu quis proporcionar com esta empresa, quais é que são os valores desta empresa. E esta lógica fundacional de uma empresa, e numa empresa somos nós somos uma empresa, somos a nossa própria empresa, esta lógica fundacional de uma empresa aplica-se a tudo na nossa vida. Porque, de facto, hoje nós temos uma determinada realidade financeira, uma determinada realidade amorosa, seja o que for, mas amanhã, seja ela diferente, para melhor ou para pior, a nossa fundação, os nossos valores continuam cá. E esses nunca se alteram. E, portanto, é importante, porque creio que há muitas pessoas, e é uma coisa que eu assisto aqui no dia-a-dia, no nosso escritório, é que as pessoas não têm estas fundações. Não é que não tenham estes valores, porque todas as pessoas têm os seus valores, mas se calhar não têm bem claro para elas quais é que são realmente os seus valores. E o que é que isto acontece? Sistematicamente, perante uma pequena crise, uma crise no trabalho, uma crise na relação, ou uma crise nas amizades, uma crise até de saúde, as pessoas perdem um certo rumo, porque não têm claro para eles este rumo que têm, estes valores, estas fundações da sua vida. Portanto, uma das coisas que é aqui mais importante é nós conseguirmos ter um foco num grande porquê. Uma das coisas que agora vos vou aqui apresentar e que achei muito, muito interessante foi um dos exemplos mais deliciosos que recebi até hoje, que era o exemplo do dia antes de irmos de férias.
todos nós, antes de irmos de férias, tínhamos como grande hábito, e portanto está aqui o Hugo, obrigado, um abraço, com saudade, antes de irmos de férias, e o Hugo trabalha há muitos anos, e trabalha bastante, antes de irmos de férias, Hugo, parece sempre que é aquele dia que cresce, é aquele dia que uma pessoa, tem uma produtividade fora do normal, não é? Nós sabemos que, amanhã vou de férias, liga-me um colega para irmos almoçar juntos, olha, hoje não posso almoçar, porque tenho aqui que despachar não sei quantas coisas, porque amanhã vou de férias. Um colega diz, olha, vens ali beber um café, desculpa lá, hoje não posso ir beber um café, porque estou aqui cheio de trabalho, e tenho mesmo que acabar isto hoje, porque amanhã vou de férias e quero deixar isto tudo tratado. Neste dia, um colega, alguém da família liga durante o horário de trabalho, eu agora não posso mesmo atender, estou mesmo aqui atrapalhado, quando eu sair do escritório eu ligo porque amanhã vou de férias. Este foco que todos nós temos no dia antes de férias, imaginem que nós tínhamos todos os dias na nossa vida. Imaginem a produtividade que todos poderíamos alavancar na nossa vida se todos os dias olhássemos para o nosso dia de trabalho como o último dia antes de ir de férias. E de facto, porque é que isto não existe? Isto não existe por uma grande questão do porquê é que eu vou trabalhar, não é? Porque vejam, no dia antes de irmos de férias, nós trabalhamos muito, não é porque nos apeteceu trabalhar muito, é porque o nosso foco nesse dia é absolutamente centrado em eu só não posso ir embora quando acabar isto tudo, então vou fazer isto depressa para me ir embora. Portanto, nós o que é que temos aqui? Nós arranjamos neste dia antes de irmos de férias um grande porquê. Nós temos um grande porquê que é porque é que eu quero acabar isto depressa, porque é que eu não vou almoçar com o meu amigo, porque é que eu não vou tomar café com o meu colega, porque eu quero ir de férias. E eu arranjei aqui um grande porquê que me vai dar um foco absolutamente espantoso em termos de força e de energia, que me vai permitir naquele dia produzir muitas vezes o que eu não produzi durante um mês. Eu, por exemplo, eu recordo-me que tinha um grande hábito, e não sei, vocês podem ir partilhando aqui, que eu vou lendo com vocês, eu tinha um grande hábito antes de ir de férias, que era arrumar, e não era sempre qualquer férias, era sobretudo as férias do verão, era arrumar a minha secretária. E então havia uma coisa engraçada, parece que eu esperava, uma vez por ano, para fazer uma grande arrumação da secretária. Não sei porquê, sempre deu para isto, antes de ir de férias, deixar a secretária toda limpinha, sem papéis, com tudo organizado. Havia coisas que estavam velhas, normalmente faturas, recibos, que uma pessoa vai acumulando nas gavetas e manda tudo fora. E, de facto, isto sempre foi uma dinâmica, ou seja, eu tinha um foco num grande objetivo, que neste caso era o ir de férias, e sempre tive vamos dizer, este gatilho de que naquele dia não só trabalhava muito mais do que nos outros dias, como me dava uma espécie de uma gênese organizadora de tudo o que eu tinha. E, portanto, uma das coisas que nós temos aqui é tentarmos trabalhar nesta lógica de ter um grande porquê, porque este grande porquê o que é que nos vai dar? Um foco certo, não é? Vai-nos dar um boost de energia. Ok? Portanto, um grande porquê é isto. Vai-nos dar um foco, está determinado, e nós vamos acompanhá-lo de uma grande energia. Aí a questão é, tens para ti qual é o teu foco? Qual é o foco que te faz? Eu gostava, e se puderem querer partilhar aqui nos comentários, qual é que vocês sentem que é o vosso grande porquê? Porquê é que vocês aqui estão? Portanto, gostava bastante, até porque iam ajudar que isto fosse um bocadinho mais dinâmico, não acho que haja focos certos ou errados, era só tentar perceber de entre as pessoas que aqui estão, qual é que vocês sentem que é o vosso grande porquê? Porque é que vocês se levantam todos os dias para trabalhar? O que é que vocês procuram quando pensam em abrir um negócio? Qual é o grande porquê que está por trás disto? E isso é uma coisa bastante interessante. Eu posso-vos partilhar que o meu grande porquê, e foi aquele que eu desenvolvi e continuo sempre atrás dele de alguma forma, é ser cada vez uma melhor versão de mim. Ou seja, o que eu procuro desde o início, que eu comecei, que acabei os meus estudos, é sempre que eu atinjo um objetivo, tenho sempre vários objetivos, vejam, esses objetivos levam-me a outros objetivos, e esses outros objetivos, alcançados esses outros objetivos, a outros objetivos. Isto é natural, não é? Isto é ambição, é uma coisa natural. Mas porquê? Porque cada vez quero ser uma melhor versão de mim. E acredito que neste processo de alcançarmos objetivos contínuos e sistemáticos, nós vamos alcançar uma melhor versão de nós. Nós cada vez nos superamos a nós próprios. E ao superarmos a nós próprios, muitas vezes vamos ter que nos rodear de ferramentas, e ferramentas estudando mais, adquirindo competências numa determinada área. Por exemplo, há 2 semanas tivemos aqui o João Maio, da Eletrocercavém, creio que hoje nos está aqui também a assistir, em que, por exemplo, o que é que ele nos mostrou? Ele, quando entrou na empresa, na Eletrocercavém, como aqui falou bem,
tinha uma realidade financeira e de produção de empresa, ele, para dar um salto para outra dimensão, teve que adquirir uma série de competências que ele não as tinha. Ok, isso é natural, mas esse desejo de aumentar essa produção fê-lo adquirir diversas competências ao longo do processo que o fizeram superar a si próprio. E, portanto, isto é muito importante que todos tenham claros para si, o que é este grande porquê que têm nos vossos negócios, ou na vossa vida profissional ou pessoal. E isto é uma das coisas que eu vos convido, e nestas 2 lives que vamos fazer, depois terão outro passo para quem quiser seguir. O que vamos aqui trabalhar um bocadinho é tentarmos primeiro que cada um defina para si o grande porquê de porque aqui anda. Porque é que anda aqui em termos pessoais ou porque é que anda aqui em termos profissionais. E há grandes porquês que servem para isto tudo, ok? Portanto, uma das coisas que eu acho que aqui é importante é, para sermos cada vez melhor, é trabalharmos cada vez mais no meu crescimento pessoal e perceber que o céu é o meu limite. E, portanto, vocês todos, se tiverem um grande porquê à volta disto, ou seja, com um potencial ilimitado que não vos cerceie, não vos diminua o vosso potencial de crescimento, terão todos uma capacidade no futuro de crescer muito além do que vocês alguma vez imaginaram. Agora, o que é que acontece aqui muitas vezes neste processo? E o que é que nós reparamos? Isto a verdade é que há muitas pessoas, e alguns de vocês que me estão a ouvir dirão, está bem, mas eu de facto até já tenho, há muito tempo, tenho bem definido para mim o que é que eu queria da minha vida, não é? E a verdade é que vivo frustrado com isso, porque não atinjo nada do que eu quero da minha vida. E nós conhecemos muitas pessoas que acham isso. A Joana Salvador estava-nos aqui a perguntar se pode haver mais do que um porquê. Joana, claro que sim. Eu só acho que isto é um bocadinho como a missão e a visão das empresas. Ou seja, eu acho que nós temos que ter um porquê fundacional. E que esse tem que, por exemplo, é muito normal numa pessoa que é mãe, por exemplo, dizer, o meu grande porquê são os meus filhos. Os filhos não podem ser, não podem, tudo pode e tudo vale. Mas os filhos em si não devem ser um objetivo da pessoa. Porque o grande porquê de uma pessoa, não é? Pode ser, eu quero ter este tipo de vida para dar uma melhor vida aos meus filhos. Mas não é os filhos em si que podem ser. Isto é para dar aqui um exemplo. Ou seja, este tem que estar uma coisa que nós possamos atingir por nós próprios, sem qualquer dependência de outro fator externo. O que é que nós, por nós próprios, podemos criar isto? Porque, como eu vos disse no início, nós somos criadores de realidade. Criamos a realidade em que vivemos. Tens que entender sempre que o que pode acontecer aos outros, pode acontecer contigo. E, portanto, se nós nos rodearmos de bons exemplos, não é? Podemos atingir isso. Agora, a Joana diz aqui, tenho vários porquês em várias dimensões. Claro, Joana, mas todos nós temos vários porquês em grandes dimensões. Ok? E como eu partilhei aqui ainda há bocado, e posso aqui voltar, o meu grande porquê, não é? O meu grande porquê, estou aqui a partilhar só o meu para vos dar um exemplo, é eu ser cada vez uma melhor versão de mim. O que é este eu ser cada vez uma melhor versão de mim, e porque é que eu acho que aqui se enquadrou no que foi aqui. Eu não estava a dizer que o teu caso era com os teus filhos. Estava aqui a tentar dizer que há muitas pessoas que normalmente colocam os seus grandes porquês dependentes de pessoas que vivem com elas. E, por exemplo, mães muitas vezes metem com a questão dos filhos. E por isso é que eu estava aqui a pôr essa questão. E atenção, e nada que tivesse algum problema com o facto de termos um grande porquê com base nos nossos filhos. Apenas que o grande porquê deve ser completamente atingível, única e exclusivamente por nós. E deve dizer-nos respeito a nós, não é? Nós enquanto pessoas, nós enquanto essência. O que eu estava aqui a tentar explicar é que, no exemplo que eu dei do meu grande porquê, ser cada vez uma melhor versão de mim, o que é que este ser cada vez uma melhor versão de mim vai me permitir? É que eu, cada vez que eu melhoro a mim próprio, à partida, vou melhorar a minha relação com todos os que me rodeiam. E, portanto, este trabalhar em mim, não é? Este fazer crescer em mim, vai fazer com que eu multiplique essa abundância perante os outros que me rodeiam. E eu acho que essa é que é talvez aqui a grande questão. E atenção, se o grande porquê fosse uma coisa muito simples de definir, toda a gente o tinha definido, não é? E temos muitas pessoas que são grandes empreendedores, pessoas que trabalham imenso e que não têm definido, que não conseguem dizer numa palavra ou numa frase, com a mesma clareza com que eu disse isto aqui agora, porque é que todos os dias vão trabalhar. Aliás, uma das coisas que eu notava era que quando eu perguntava aqui no escritório, no início das pessoas, qual é o seu objetivo? Porquê é que você veio para aqui trabalhar?
Era rara a pessoa que não dizia tipo por dinheiro, para ganhar dinheiro, para comprar uma casa, para comprar um carro. E a questão que eu dizia é, ok, então e quando comprar o carro? Qual é o seu grande porquê? Porque o seu grande porquê acabou. O seu grande porquê de vida tornou-se finito. Não pode ser algo que é iminentemente finito. Certo? Nós não podemos ter como um grande porquê o problema de ter questões materiais. E isto é uma coisa muito curiosa que o autor, o Gary Keller, tentou sempre aqui desenvolver. Foi, se nós pomos um objetivo financeiro, quando o atingimos, ficamos sem rumo na nossa vida. Porque não sabemos o que é que vamos fazer a seguir. E aí uma pessoa diz, mas eu quando ganhar, vamos dar o exemplo, 100 mil euros, quer ganhar 200 mil. Mas isso deixou de ser um grande porquê. Ok? Isso passa a ser um objetivo. E são metas que nós vamos definir. E esta parte é muito importante, que é o que é um grande porquê na nossa existência e o que é que são os objetivos e as metas que nós vamos ter ao longo da nossa vida para atingir permanentemente esse grande porquê. Portanto, temos que ver aqui, como a lógica da missão e visão de uma empresa, que é a visão é aquele aspecto estratosférico que nós temos, tipo, ou seja, por exemplo, tornar o mundo melhor, e cada um aí poderá ter a sua missão, tornar o mundo mais verde, acabar com a guerra no mundo, sei lá, coisas deste género bastante amplas, mas que realmente sejam coisas que nos digam alguma coisa, e para isso vamos ter, ao longo da nossa vida, uma série de coisas que vamos criando, pequenos baby steps, pequenos objetivos que nos vão levar cada vez mais a preencher esse grande porquê que nós temos na nossa vida. E por exemplo, o Hugo partilha aqui connosco, está sempre atualizado em ser o melhor no meu setor. Porquê? Porque provavelmente o grande porquê do Hugo assenta muito na área profissional dele. Ok? Na sua realização profissional. Também iremos falar na próxima live, na próxima sexta-feira, o que é que isto quer dizer, não é? Para o Hugo. Porque quando nós focamos grande parte dos nossos grandes porquês na parte profissional, na parte amorosa, na parte financeira, isso também revela alguma coisa de nós. Ok? E não há nada que esteja certo ou errado, revela apenas alguma coisa. Há pessoas que, por exemplo, estão... Ainda aqui há uma semana estava a assistir aqui a uma palestra onde falavam, há pessoas que passam a vida toda, o grande porquê é a parte académica, estão sempre a estudar, nunca trabalham, nunca estão preparadas, nunca se sentem preparadas, sentem sempre que lhes falta qualquer coisa e estão sempre, isto diz qualquer coisa dessas pessoas. Mas o que nós temos que agora aqui perceber é esta definição do grande porquê, é uma coisa que nós podemos ensaiar na próxima sexta-feira, partilhar uns com os outros e tentarmos perceber aqui o que é que pode fazer sentido cada um, é uma coisa que não é... que eu, por exemplo, eu não sinto que se possa fazer num curso e dizemos assim às pessoas, olha, escreve aí agora o que é o grande porquê para ti, porque há pessoas que genuinamente, eu creio que nunca pensaram nisto. E até indo daqui ao que a Joana estava a perguntar, um grande porquê não tem que ser uma frase, um grande porquê pode ser uma pequena, também não convém ser uma composição, mas podem ser 4, 5 linhas do que é que eu me defino, que é as grandes balizas que me movem na vida, não é? E isso pode ser uma coisa que eu acho que quando nós estamos perdidos, tem que ser alguma coisa que quando nós estamos com uma falta de rumo, quando nós chegamos a uma encruzilhada na nossa vida, que possamos olhar para trás e dizer assim, mas eu estou aqui e estou meio perdido. O que é que me pode aqui orientar mas porquê é que eu estou aqui? Não é? Porquê é que eu estou aqui? O que é que me move? O que é que me move para estar aqui? E eu creio que isso pode ajudar a termos bem definido este grande porquê. Agora, um dos grandes problemas que nós temos aqui do grande porquê e que eu gostava de trabalhar com vocês e é aqui um bocadinho o autor e vou-vos mostrar aqui esta frase que eu gostei muito, que é Great Lives versus Good Lives. The good is the enemy of great. Few people attain great lives, in large part because it's just so easy to settle for a good life. Para quem não fala tipo aqui inglês e numa tradução livre disto, o que aqui diz é que muitas vezes as pessoas contentam-se com uma vida que têm simpática, com algum conforto financeiro, com uma vida standardizada, em vez de procurar por grandes vidas, porque isso é mais fácil, não é? Eu ontem ontem vim da Madeira e estava no avião e estou a ler um livro muito interessante que recomendo a todos vós que tenham interesse por estas áreas para ler, que é Os 6 Hábitos de Alta Performance do Brendon Burchard. Como alguns saberão ou conhecerão o autor, o Brendon Burchard é o pai da alta performance. Portanto, uma lógica do coaching, o que ele dedicou a vida toda a estudar é única e exclusivamente o que é que distingue aqueles empresários e todas as pessoas, todos os profissionais que vivem constantemente em alta performance. E a certa altura, uma das coisas que ele fala e que eu achei muito, muito interessante e que acho que até é pertinente trazer aqui para este fórum que estamos aqui a falar hoje,
é que ele falava que sempre gostava de conhecer algumas das pessoas com quem a escola trabalhava. Portanto, ele cobra muito dinheiro, trabalha com tipo, os multimilionários mais poderosos deste mundo, e certa vez foi convidado por uma executiva, que era uma mulher extremamente de sucesso, tipo, ganhava muito dinheiro, tinha 4 filhos, era casada, tinha um casamento feliz, tinha tipo, um grupo de amigos, e convidou-a para ir à casa dele, conhecer um pouco da vida dele e conhecerem-se um bocadinho melhor antes de começarem a trabalhar no processo de coaching. E uma das coisas que o Brandon estava a dizer foi lá, tipo, obviamente, agradeceu o convite e foi com todo o interesse. E quando lá chegou a casa, estavam a fazer aqueles barbecues tipicamente americanos, e ele começou a falar com algumas pessoas, alguns amigos estavam lá em casa, tipo, nesse dia, a perguntar o que é que achavam dela, tipo, o que é que achavam da senhora com a qual ele ia trabalhar. E vamos chamar aqui Emily, não me recordo honestamente o nome da senhora. E todas as pessoas diziam, ela é fantástica, ela tem tempo para nós, ela, não obstante ser uma CEO de topo, está sempre disponível para os amigos, está sempre disponível para a família, está sempre disponível para ir levar os filhos, por exemplo, de manhã à escola. Havia uma série de coisas que todas as pessoas diziam dela. E ele dizia, realmente isto é uma super mulher. E atenção, na área da alta performance há muitas super mulheres e há muitos super homens. Há muitas pessoas que conseguem fazer, no mesmo tempo que muitos não conseguem fazer quase nada, conseguem fazer muitas coisas. E uma das coisas, e por exemplo, e não sei se a Joana ainda está aqui, mas uma das coisas que eu muitas vezes dou até como exemplo, por exemplo, o caso da Joana, que eu conheço já há algum tempo e que vou percebendo aqui algumas coisas, que é como é que a Joana consegue fazer tantas coisas durante o seu dia. Muitas vezes eu comento, Joana, às 7 e tal da manhã já estás no ginásio. E de facto, às vezes as pessoas dizem, como é que ela consegue fazer isto? Consegue fazer isto certamente, porque primeiro tem um grande porquê que a leva, e um grande foco que a leva a levantar-se muito cedo para ir ao ginásio, tem que ter um grande foco que a vai retirar algumas coisas da vida dela para dormir, possivelmente dormir menos, ou fazer outras coisas que gostava para poder estar de manhã no ginásio, mas de facto há pessoas que conseguem ter este foco. Isto não é só ter a vontade de ir, é preciso muito mais do que isso. E ela consegue ter este foco. E é uma coisa que me surpreende, porque não consegue ter este foco uma vez ou 2 por semana, ela sistematicamente todos os dias consegue fazer isto. E portanto, isto são comportamentos de alta performance. Mas isto para vos dizer que o Brandon Burchard, a certa altura, está a dizer que vai falar, depois senta-se com a senhora, vai falar com esta cliente dele, e que a senhora estava desesperada, tipo, ou seja, começa a chorar compulsivamente. E eu disse, não percebi porquê, tipo, portanto, ela estava... ora bem, hábitos e consciência para obter a tal melhor versão de mim mesmo. É isso mesmo, Joana. Mas este hábito que o Brandon estava a falar, ele vai falar com esta senhora, e esta senhora que tinha uma vida perfeita, tipo, de enorme sucesso, de repente começa a chorar compulsivamente. Ele diz, pronto, que ele tinha sempre um truque, que era, para não ficar um bocado comprometido com isto, que era no sentido de perguntar à pessoa se tinha cometido alguma gafe que tivesse levado tipo, àquele choro compulsivo. E a senhora estava a dizer que se sentia completamente perdida. E esta parte é a parte que interessa aqui para vocês perceberem com esta questão do grande porquê. E sentia-se completamente perdida, e ele próprio, como bom coach que é, tentou e perceber melhor o porquê que ela se sentia perdida. E ela própria dizia que não sabia, porque ela tinha tudo. Ou seja, ela tinha tudo na vida. Ela tinha um salário inacreditável, tinha sido a CEO do setor dela, com a única mulher a chegar àquela posição. Era responsável por mais de 4.000 pessoas, que tinha a cargo dela, tipo, tinha uma vida absolutamente maravilhosa familiar, tinha os amigos todos, tinha essas coisas todas, mas uma das coisas que ela dizia era que estava perdida. A certa altura da vida dela, ela não sabe o que é que aconteceu, mas perdeu-se. E perdeu-se porquê? Porque perdeu tipo, este grande porquê que devia ter na vida. Ela deixou de o ter, porque a certa altura ela atingiu. E uma das coisas com a Joana que eu estava a tentar explicar é, quando nós se atingirmos esse grande porquê de alguma maneira, se ele em si mesmo for finito, se nós sentirmos que durante a nossa vida podemos atingi-lo e que ele foi atingido e que se esgotou ali, a pessoa vai se sentir perdida. Porque se genuinamente acreditar nesse grande porquê como um foco orientador da sua vida, a certa altura vai pensar, então o que é que me resta a seguir? E era o que estava a acontecer a essa pessoa. E uma frase que eu até vos vou deixar aqui, por acaso isto nem estava programado, mas eu quando há aqui frases que eu gosto, eu retiro aqui para depois mais tarde trabalhar. Uma das coisas que aconteceu aqui relativamente a isto, e vou-vos ler este parágrafo, permitam-me, que acho que é bastante interessante. Isto não é uma cópia exata do livro, não é uma tradução, é uma tradução bastante livre minha,
mas que diz o seguinte: quando as pessoas de sucesso têm problemas nas suas vidas pessoais, tendem a manter esses problemas a par da sua caminhada de sucesso. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Preferem não enfrentá-los, não é? Portanto, isto é uma chatice, eu vou deixar aqui, atenção, nas suas vidas pessoais, não estamos a falar na sua vida profissional, nas suas vidas pessoais, porque elas profissionalmente sabem lidar bem com estes problemas, ok? Por norma, não querem ferir a base de tudo o que têm e não ousam sequer achar que podem merecer mais. Ou seja, há aqui um problema de merecimento. A vida deu-me tanto que eu nem estava a contar, não é? Eu nem estava a contar com ter tanto. Eu nem sequer me atrevo a pôr em causa tudo isto que recebi. A verdade é que o que têm é bom. Não querem pôr em causa o que tanto trabalho lhes deu a conquistar, sobretudo neste campo familiar. Sabem, inclusive, que isso lhes pode levar a um consumo de energia adicional que os pode afetar na carreira profissional, porque lhes vai causar distrações. Contudo, no íntimo, sabem que há outro patamar de qualidade de vida, mas uma forte incerteza de como lá chegar. Para estas pessoas, melhorar uma coisa má é fácil e estão habituados, mas apenas a eventualidade de estragar uma coisa boa aterroriza-as de morte. Na incerteza, preferem continuar com a fórmula de sucesso que as trouxe até onde estão. Afinal, funcionou. Mas esta dúvida vai começar a corroê-las como uma erva daninha, que começará pequena, mas irá lastrar como nunca pensaram ser possível. O pensamento tem muito por que dar graças, é uma constante, mas o problema é interior e não da parte material. E esta anotação que eu fiz desta parte era muito a ver com isto, ou seja, isto são pessoas que a certa altura na sua vida perderam este grande porquê, porque ele de alguma forma foi finito. E a grande questão é o que é que eu vou fazer a seguir? E muitas vezes estas pessoas recusam enfrentar esta questão. Recusam, porque até hoje isto funcionou. Isto é alguma lógica, não é? Se eu tenho 40 anos e isto até hoje funcionou, porque é que eu vou estar a pôr aqui isto em causa? Ainda um amigo me dizia há pouco tempo que uma das grandes problemas que tinha de tomar decisões era muitas vezes pôr em causa coisas que sabia que eram más, mas pelo menos era uma coisa má com a qual ele contava. Ou seja, e o que ele dizia, eu prefiro lidar com uma coisa má, mas que eu já sei com o que é que hei de contar, do que sequer arriscar e pôr uma nova que eventualmente pode ser melhor. Ou seja, todos têm essa equação que pode ser melhor, mas que acima de tudo têm receio que possa ainda ser pior do que aquela que eles já têm. E portanto, esta é uma das grandes questões, quando nós estamos aqui a falar nos grandes porquês da nossa vida, que é, se ele não está definido, nós vamos ser muito hesitantes. Vamos ser sempre muito hesitantes. E isso é normal que assim aconteça. A verdade é que nós vemos mais à nossa volta é esta normalidade. E então, isto vem de encontro, e para nós entrarmos aqui, a esta frase que estávamos aqui a analisar e que eu vou recuperar, não é? Ou seja, the good is the enemy of great, não é? Poucas pessoas conseguem ter grandes vidas porque muitas vezes se contentam com a vida que têm. Ok, e aqui não vamos com ali. Esta vida até pode ser razoavelmente boa, mas deixam de viver vidas épicas porque se contentam com aquilo que têm, porque têm este receio de ir um pouco mais além. Ok? E isto acho que é uma parte que é muito importante que nós percebemos aqui hoje e que isto vai acontecendo aqui diversas vezes. Depois, eu tenho sempre este problema com o tempo, e a verdade é que aqui o Instagram nisto aqui é muito duro connosco, os 40 minutos. Vou tentar aqui. Se não acabar todas, acabo na próxima semana. Já sabem que eu também agora não retomo, quando acabar, acabou. Mas uma das coisas que nós temos aqui a seguir são 6 bloqueadores para o sucesso. Ou seja, eu vou aqui enumerar alguns, vamos para a semana trabalhar outros, mas uma das coisas que eu acho que aqui é muito importante é esta frase do Dr. Carl Menninger, que é: os medos são-nos ensinados e podem, caso queiramos, ser-nos retirados. Porque a verdade é que quando nós nascemos, nós não temos medos. Isto são as grandes heranças que nós temos dos nossos pais. Nós, quando recebemos medos, é porque fomos ensinados a ter esses medos. E atenção, que esta questão dos medos vai ser uma questão muito, muito, muito importante. Muito, muito importante em tudo o que nós vamos ver do que é a construção dos nossos objetivos. Porque nós, inconscientemente, há muitos objetivos que nós não alcançamos ou que nós temos medo de formular sequer por uma herança que recebemos dos nossos pais. Ou dos nossos pais ou de pessoas que nos marcaram na vida. Não é? Se nós tivermos alguém ao nosso lado a dizer todos os dias: tu não és capaz, a pessoa a certa altura convence disto, não é? E uma das frases que eu encontro aqui que é muito interessante é: as dúvidas podem minar realmente a nossa confiança, as nossas ações e, por último, os nossos sonhos. E, portanto, esta frase para mim é muito importante e até vou repeti-la. As dúvidas podem minar realmente a nossa confiança, as nossas ações e, por último, os nossos sonhos. E é esta última parte, para mim, esta última parte é mais importante, porque minar a nossa confiança é no presente, não é? As nossas ações pode ser um presente, e vamos dizer um presente a entrar para o futuro, mas os nossos sonhos é minar completamente o que é o nosso futuro.
não é? É minar completamente este nosso percurso. E isto é uma das coisas mais importantes, porque pessoas que vivam com estes mitos e formulados vão ter imensa dificuldade de conseguir realmente criar objetivos que as façam catapultar e alavancar a vida dela para outro nível. Ok? Vamos trabalhar aqui. O primeiro mito que normalmente acontece aqui na formulação de objetivos é eu não consigo. Tipo, ou seja, são pessoas que, por simplesmente, há coisas que nem se atrevem a pôr num papel porque acham que não vão conseguir à partida. Portanto, como nem sequer vão conseguir, como nem sequer conseguem pré-conceber algo, não é? Tipo, nem vale a pena meter e, portanto, não vão pôr. E uma das coisas que aqui é importante é, até que tentes, é impossível saberes o que consegues ou não fazer, não é? Portanto, é um auto-limite injusto que é imposto ao nosso desenvolvimento pessoal, não é? Uma questão que eu recordo de um autor que escrevia sobre isto, e foi uma anotação que eu tirei na altura, era se alguém contrataria um professor para os seus filhos, não é? Que todos os dias dissesse ao seu filho que ele era limitado ou que tinha limites. E isto não tem qualquer tipo de sentido, não é? Nós podemos falhar, e podemos falhar muitas vezes, mas falhamos a tentar. E uma das coisas que aqui custa bastante é as pessoas pensarem eu não consigo algo de algo que nunca tentaram. E este é um grande problema que, sem todos estarmos a perceber, muitas vezes, quando estamos a formular os nossos objetivos, vamos retirar, se calhar, 40% a 50% das coisas que nós poderíamos pôr num objetivo. Porque nós, à partida, já vamos colocar como objetivos coisas que, na nossa cabeça, consideramos de alguma forma ser possível. Portanto, vamos afastar todas aquelas que nós, neste momento da nossa vida, consideramos que são impossíveis. E, portanto, isto é importante. Um destes mitos está aqui. Eu não consigo. E nós não podemos ter esta parte, este limite connosco, e temos que o saber trabalhar bastante bem. Uma das coisas que aqui eu dou como exemplo, e foi um exemplo delicioso, que eu gostava que tivéssemos tempo a acabar ao fim para vos dizer, que é a história da milha. E não sei se já viram o filme Glória para Vencer, tipo, fala muito sobre esta questão da história do recorde da milha, que se tornou uma obsessão para um senhor que era o John Landy, que tentou durante 9 anos bater este marco de percorrer a milha em menos de 4 minutos, em 3 minutos e 59. Okay? E criou-se um mito por causa disto, que até deu origem a um filme, que era ele sistematicamente estar a tentar realizar provas para bater o recorde e não conseguia. Entretanto, aparece um rapaz que era o Roger Bannister, que era um estudante de medicina, que pensou neste recorde e começou a acompanhar um bocadinho este esforço que o John Landy estava a fazer, e começou a fazer um treino que consistia, sobretudo, em correr 10 séries de um quarto de milha em 59 segundos, com 2 minutos de descanso em cada um. Ou seja, ele não tentava fazer a milha inteira em 4 minutos. O que ele começou foi fazer um treino específico, onde fazia um quarto de milha, não é? Em apenas 59 segundos. Claro que se ele conseguisse fazer as 4 milhas, e cada quarto de milha em 59 segundos, iria correr em 3 minutos e 56, não é? Portanto, que é o que isto vai dar. Em maio de 1954, o Roger Bannister corre a milha em 3 minutos e 59 segundos, quebrando este mito que não era possível correr a milha em 4 minutos. E atenção, isto foi notícia em todo o mundo. Portanto, porque isto já havia aqui a coisa do John Landy andar a inventar. Agora, o que é muito curioso em relação a isto, e é isto que eu vos convido a refletir, vejam, o John Landy teve 9 anos, atenção a isto, 9 anos a tentar bater este recorde. E em maio de 1954, o Roger Bannister consegue bater este recorde. E em julho de 1954, ou seja, 2 meses depois, o John Landy bate o recorde que o Roger Bannister tinha estabelecido. Ou seja, ele teve 9 anos sem conseguir, de repente há um que consegue, e ele, passado 2 meses, consegue o que não conseguiu em 9 anos e ainda bate o recorde do outro de 3 minutos e 59. E o que é que isto acontecia? O John Landy estava absolutamente bloqueado pelo mito que ele tinha criado, que era que ninguém conseguia bater aquilo. Ele tinha feito tudo e mais alguma coisa e nunca tinha conseguido, e bastou uma pessoa fazê-lo, ok? Que desapareceu este mito e ele bateu, e depois disto o mito foi batido não sei quantas vezes. Outro exemplo que eu gosto muito de dar noutro tema que um dia certamente trabalharei aqui numa live é também a questão do Everest. O Everest demorou anos a ser alcançado o topo do Everest. Morreu imensa gente a fazê-lo. E, após ter sido conquistado, no ano a seguir, houve 9 pessoas que conseguiram alcançar o topo. E pessoas que nunca tinham conseguido, tinham sempre falhado. Porque estes mitos que são criados à nossa volta, e estes mitos têm forças completamente diferentes. Isto não tem que ser uma questão atlética, ou seja o que for. Por exemplo, se calhar há pessoas que estão com uma determinada atividade profissional e dizem assim, eu nunca terei hipótese. Por exemplo, ainda há bocado estava aqui o Hugo a falar, eu sei que o Hugo trabalha na ProSeguro, e se calhar o Hugo, se eu disser assim, Hugo, olha, Hugo, podia ser presidente da ProSeguro, e o Hugo disse, isso é impossível.
é impossível. Se não vale a pena pensar nesse assunto, porque isso é uma coisa absolutamente impossível. E aqui acabamos por criar um mito, que é dizer, eu não consigo, isso é impossível para mim. Portanto, se eu nem conseguir conceber isso nunca será um objetivo na minha vida. Se não é um objetivo na minha vida, eu certamente nunca lá chegarei. E esta é uma das grandes questões que nós temos de ver aqui, quando estamos a criar estes objetivos, é não se autolimitar em grande parte. Grande parte dos falhanços da nossa vida são pessoas que não perceberam quão perto estavam do sucesso, não é? Portanto, eu acho que é muito importante nós percebermos isto, que esta autolimitação constante das pessoas em relação, tipo, a determinados objetivos está a frustrar, tipo, sucessos na sua vida. E isso é absolutamente claro, tipo, existem imensos exemplos na história e podemos estar aqui, sobretudo nestas áreas atléticas e profissionais, mas o que nós temos aqui a perceber e é uma coisa que eu acho muito importante até na área comercial. Se alguém já fez, é possível fazer. E esta, para mim, é uma das questões mais importantes que existem todas. Se, por exemplo, quando eu ouço alguém dizer isto em Portugal é impossível atingir esses objetivos, se em algum mercado foi feito, em Portugal também é possível ser feito. Se em Lisboa já foi feito, no Mar Canavês é possível ser feito. E a verdade é que é sempre possível. Pode ser mais trabalhoso, pode ter que ser feito de outra forma, certamente terá que ser feito de outra forma, mas é possível isso acontecer. Ok? Pronto. Agora, vamos aqui ao segundo mito. Ao segundo mito. Não é, que tem a ver com isto que eu estava a dizer. Não é possível fazer no meu mercado. Era o que eu acabei, foi este exemplo que eu vos acabei de dizer. Se é possível fazer em algum mercado, é possível fazer no nosso. Pode ser necessário fazer uma abordagem diferente. Podemos ter que encontrar estratégias diferentes. Agora, há uma coisa que esta é a resposta. Apenas nós ainda não conseguimos encontrar, não é? Foi a maneira de o fazer no nosso mercado. Foi a maneira de o fazer na nossa área profissional. Portanto, porque tudo o que foi feito por alguém noutro mercado, ou noutro país em termos profissionais, é possível aqui também fazer, certamente. Aqui, nesta parte, uma das coisas que é muito importante ver isto é que muitas vezes custa ver pessoas com enormes capacidades que estão absolutamente presas e bloqueadas nestas crenças limitadoras, não é? Se acreditares e a tua concorrência, e aqui a concorrência vamos pôr tudo o que se opõe a ti na tua vida, não é? Tens menos um obstáculo no teu caminho e é um enorme, não é? Porque se de facto, se nós estamos aqui, digamos, em concorrência com outros para atingir determinados objetivos, e se nós acreditarmos piamente que vamos atingi-lo, e se os outros tiverem estas crenças, acreditem que acabamos de ganhar uma vantagem enorme em relação aos outros. E este é talvez um mindset que é bastante importante. Um terceiro mito, que hoje parece que o Instagram está aqui um bocadinho condescendente comigo e está-me a deixar que a live dure um bocadinho mais, e eu gostava só de acabar isto dos mitos, é o terceiro mito que nós temos, vai tomar muito tempo e esforço e vou perder a minha liberdade. E esta é uma questão muito relevante. Há muitas pessoas que às vezes, quando estamos aqui a falar sobre esta questão dos grandes objetivos, mas porquê é que tu não vais mais longe? Tu tens capacidade. E há pessoas que dizem, ok, porque a verdade é que vivemos numa sociedade muito desistente, não é? Hoje isto é fácil de dizer, eu não preciso de mais, eu já estou com isto, prefiro estar nas redes sociais, prefiro ir jantar com um amigo, prefiro ir para o ginásio, prefiro fazer uma série de coisas, ou seja, as pessoas arranjam uma série de desculpas para não conseguir executar determinadas coisas. E uma das coisas que eu acho que aqui que é muito importante é que este é o mito que mais pessoas sofrem, ok? O mito que mais pessoas sofrem é que para atingir o nível a seguir, isso vai-lhes custar imenso, e nomeadamente a nível da liberdade pessoal que hoje têm. E eu acho que é importante perceber que quanto mais nós vamos faturar, ou quanto mais tempo precisamos para isso e menos qualidade de vida vamos ter, isso é errado. É normal que no início a conversão que nós temos entre os contactos que nós fazemos na nossa vida e os resultados desses contactos, isto é aplicável para tudo, para começar para qualquer pessoa, tipo um médico, não é? Tem que contactar diversos pacientes para começar realmente a ter mais pacientes. Para um advogado tem que falar com muitas pessoas até que começa a ter um resultado visível disso. Portanto, eu acho que na área da prestação de serviços, porque quase todos nós somos prestadores de serviços, aliás, uma das coisas que eu aprendi com o Gary Keller e que subscrevo inteiramente era quando ele dizia: nós temos duas profissões na vida, uma é a nossa profissão e a segunda é gerarmos contactos. E, portanto, quem não acredita nisto, quando há aquelas pessoas que dizem assim, eu não sou comercial, não sei, todos somos, porque todos vivemos disso. Há pessoas que o assumem e
desde o início a ter resultados muito mais cedo, e há aqueles que são um bocadinho difíceis em relação a isto, mas todos têm que perceber, até os políticos vivem da geração de contactos. Portanto, toda a gente vive desta geração de contactos. Agora, uma das coisas é, ao início esta conversão e este jogo pode não ser tão equilibrado, é verdade, mas isto vai subindo com a nossa experiência. Nós temos é que ter este hábito e a consistência, que ainda há pouco a Joana nos estava a falar, este hábito e a consistência, com o tempo, tornam-se mais fáceis. E, portanto, nós temos que ter bem presente isto. Ou seja, se nós tivermos esse hábito e essa consistência durante mais tempo, cada vez mais vamos conseguir voltar a recuperar mais tempo útil, porque vamos demorar menos tempo, vamos ser mais eficientes na execução dessa tarefa. Ok? Uma das coisas aqui importantes que ele referia aqui, e que era muito curioso, é que em 40 horas semanais, e vamos pôr aqui a hora de referência que nós temos de trabalho em Portugal, tanto podemos fazer 50 mil euros num ano, como podemos fazer 5 mil, como podemos fazer 500 mil. Portanto, isto é mais uma questão que a palavra-chave que resume aqui é eficiência. E é essa que nós também temos que ter quando estamos a produzir os nossos objetivos. É, na minha perspectiva, é apostarmos naquilo que nós somos mais eficientes, que nos podem levar mais depressa à meta que desejamos. E isto é uma das questões muito importantes que vão ter aqui por trás da formulação destes objetivos. Pronto. Agora, quarto mito. É muito arriscado, vou perder dinheiro. E atenção, e aqui o muito arriscado, vou perder dinheiro, ponham o dinheiro como podiam por outra coisa qualquer, ok? Eu acho que aqui é importante também ter aqui alguma liberdade interpretativa. Muitas vezes acontece a muitas pessoas que, e vamos dar aqui um exemplo que acho que é absolutamente banal, que é a mudança profissional. Epá, isto é muito arriscado, e aqui quando dizem é muito arriscado é porque eu vou perder alguma coisa. E normalmente este perder alguma coisa está ligado a uma parte material, não é? E aqui é importante percebermos que o risco está em direta proporção com a potencialidade dos resultados, não é? Nós temos dois tipos de pessoas na vida, que é as pessoas que olham para um determinado problema com isso custa demasiado, não é? Ou seja, o investimento é demasiado arriscado, isso custa demasiado, e temos outro tipo de pessoas que olham para um determinado oportunidade e dizemos, não podemos arriscar ficar de fora. Eu não me perdoaria a mim se eu não entrasse neste negócio, porque um dia posso me arrepender de não ter entrado neste negócio. E eu acho que aqui é importante nós também definirmos os objetivos da nossa vida, é como é que nós olhamos para, qual é a nossa visão para os desafios. É se nós temos aquela pessoa que olha sempre para o copo meio vazio, não é? E portanto, epá, isto pode correr mal, isto pode ter imensos custos, ou somos aquela pessoa que vê sempre esta perspectiva positiva. Para investirmos bem, temos que medir resultados e só voltamos a investir se os resultados forem positivos. Ninguém está aqui a dizer que vamos existir anos após anos no erro. Há que ter disciplina, investir sem medir é navegar sem rumo. Portanto, nós temos que ir percebendo se isto nos está a correr bem, se não nos está a correr bem, se as coisas estão a avançar, se não estão a avançar. Agora, eu acho que é importante, acima de tudo, nesta análise destes resultados, é preciso muito critério e sermos muito analistas na formulação de objetivos e de opções que nós vamos fazer. Depois, o quinto mito, e já estamos a entrar aqui nos dois últimos, os meus clientes só vão trabalhar comigo, só eu entrego um serviço de qualidade. Isto, por exemplo, é uma coisa que muitas pessoas que me tenho cruzado aqui na nossa área profissional da prestação de serviços pensam nisto, não é? E acho que isto é uma questão muito importante que todos devemos perceber, que isto, e quando eu ponho aqui os meus clientes, vamos pensar a nossa família, os nossos amigos, podemos pôr aqui, abrir muito este conceito para várias coisas, que é pensar, eu quase sou uma peça única e as pessoas vão continuar sempre ao meu lado, independente para onde eu vá, ou seja eu quem for. Eu acho que é importante perceber que os nossos amigos, a nossa família e os nossos clientes não são leais, mas sim, são leais sim aos estándares que tu representas. E aqui quando eu ponho os estándares que nós representamos, coloco aqui o standard da confiança, do companheirismo, da amizade, do profissionalismo. É um bocadinho tudo, ou seja, as pessoas estão connosco e por isso diz, quando às vezes as pessoas mudam, as pessoas afastam-se, as pessoas que nos rodeiam afastam-se. E atenção, isto não quer dizer sempre que esse afastamento, esta mudança sejam negativas, mas a verdade é que isto é importante. Eu acho que é importante entendermos que aquilo que nós somos vai influenciar as pessoas que nos rodeiam, e as pessoas que nos rodeiam também influenciam aquilo que nós somos. E eu acho que isto é uma das coisas mais importantes, é que nós, para atingirmos os nossos objetivos, temos que nos rodear de pessoas que nos consigam ajudar a atingir esses mesmos objetivos. Ok? Eu sinceramente, por exemplo, dando aqui um exemplo que eu vi no outro dia, uma pessoa que queira e decida com o objetivo de 2023 é ter um relacionamento amoroso estável, por exemplo, uma pessoa que esteja solteira e queira ter um relacionamento amoroso estável,
essa pessoa não se vai dar só com pessoas solteiras e que não queiram ter relacionamentos. Isso não tem grande sentido porque isso não vai ajudar. Não é? Se calhar se essa pessoa se der com outros casais e com outras pessoas que comunguem deste ambiente, se calhar mais facilmente vai conseguir atingir esse objetivo que definiu. A determinado momento, há opções que vão ter que ser feitas nesta área. E acredito que uma das coisas mais importantes que existam aqui é rodearmos de bons exemplos para aqueles objetivos que nós pretendemos atingir. E por acaso vamos falar na próxima sexta-feira numa coisa muito interessante, que é o nós para cada objetivo que temos. E portanto, esta guarda, porque acho que é mesmo muito interessante, temos um guardião desse objetivo. E vamos ter um guardião que vai ter uma recompensa caso o atinjamos e vamos ter uma penalização caso não consigamos fazer. E vamos tentar identificar uma pessoa na nossa vida que nos pode ajudar, efetivamente, quando nós vacilarmos, não é quando nós estamos em altas que vamos precisar dessa ajuda, mas sobretudo quando estivermos a vacilar relativamente a uma coisa que nós queremos, que nos ajude nesse momento. E por exemplo, uma das coisas que é muito interessante em relação a esta questão dos guardiões dos nossos objetivos, é termos efetivamente pessoas que naquela área em concreto, que, por exemplo, vamos dar um exemplo, temos um objetivo em termos financeiros de fazer uma determinada poupança por mês. Estou a dar aqui um exemplo ao calhas, mas que é um exemplo interessante. Temos aqui uma pessoa, se calhar temos alguém que não só tenha a capacidade de nos recomendar, mas como seja uma pessoa que já tenha esse hábito de poupança, não é? Isso acho que é muito importante, é ver esse hábito de poupança, que seja uma pessoa que tenha esse hábito de poupança, mas que seja alguma pessoa que também tenha influência o suficiente na nossa vida para nos poder cobrar isso, não é? Então, Hugo, este mês já puseste o dinheiro, mostra lá o extrato. Fizeste ou não fizeste? Então qual é o teu objetivo? Então não mandaste fazer isto? Ok. E tem que haver uma penalização caso isto não aconteça. E isto são pequenas técnicas que às vezes podemos, que isto parece um jogo, mas a vida é um jogo. E este pode ser um jogo muito interessante, não é? Podemos fazer aqui um mapa, e é isso que vamos aprender a fazer, aqui um mapa onde se nós estivermos comprometidos, e isso é a parte mais importante, porque essa é a única que interessa. Não interessa o comprometimento dos outros que estão à nossa volta, só interessa o nosso. Se nós estivermos focados e comprometidos com esses objetivos, certamente vamos ter aqui vamos ter aqui resultados diferentes. E o sexto mito, e este talvez é aquele que eu vos queria deixar aqui hoje para me despedir, talvez um dos mais importantes, que é ter um objetivo e não conseguir atingi-lo é uma coisa negativa. Portanto, isto é uma coisa que acontece muitas vezes. Okay? Eu não vou tentar fazer alguma coisa porque tenho medo da cobrança negativa que vem daí se eu não conseguir. De alguém ter capacidade de dizer, estás a ver, eu bem te disse que não eras capaz, para que é que foste perder tempo com isso, para que é que gastaste energia com isto, ou para que é que gastaste dinheiro com isso. E isso acontece muitas vezes. Isso acontece de facto muitas vezes. Nós de facto temos amigos ao nosso redor, e todos temos, não é? Alguns com mais maldade, outros com menos maldade, que raramente estão ali na hora de apoiar, mas se a coisa corre mal, eu bem te disse, para que é que meteste nisso, não devias ter metido nisto, nananana. Isso acontece a todos, pá. Isto é uma daquelas coisas que é normal. E eu acho que aqui é importante, nós percebemos que negativo é ter um objetivo e não tentar alcançá-lo. Portanto, esta derrota, esta lógica de não o atingirmos faz parte deste processo. E nós, muitas vezes, vamos ter que nos rodear destas pessoas positivas também para nos ajudar a superar isto, para não nos deixar ir abaixo e para nos ajudar a levantar quando for preciso. Porque muitas vezes vamos cair, e isto é normal. Todas as pessoas que sejam empreendedoras, que abram os negócios, tenham a sua carreira profissional, todas elas já tiveram imprevistos que não contavam. Mas isso faz parte. O que também faz parte é aprendermos com isso, é levantarmos, é seguirmos, nem que seja isto, não volta a ir por ali, porque por ali não correu mal. Isto às vezes o que é estranho é quando as pessoas sistematicamente seguem as mesmas coisas erradas. Eu, para finalizar, até vos vou deixar aqui uma coisa muito interessante para esta parte dos mitos, que é uma imagem que eu achei muito interessante, que está aqui, que é o retrato do vencedor, que tem aqui uma cronologia de uma pessoa, e vou dizer isto rápido. Em 1832 teve a falência do negócio, depois teve uma derrota numas eleições, uma nova falência no negócio, falência pessoal, um esgotamento nervoso, derrota em eleições locais, no Congresso, no Senado, derrota para vice-presidente, derrota no Senado, isto ao longo de 28 anos, 26 anos, quero dizer, e esta pessoa, isto aqui é tentarem perceber quem é que é esta pessoa, se alguém consegue aqui adivinhar, esta pessoa aqui não é mais nem que menos do Abraham Lincoln, que em 1860 foi eleito presidente dos Estados Unidos. Só vais falhar quando desistires, quase sempre o falhanço precede o sucesso. E esta é hoje aqui um bocadinho a missiva
que eu vos deixo, não é? Só vamos falhar definitivamente no dia que deixarmos de tentar e quase sempre o falhanço precede o sucesso e, portanto, vamos ter isto em mente. Vou-vos fazer este desafio para quem quiser de, na próxima sexta-feira, tipo à mesma hora, podendo estar cá, senão também fica gravado, trazermos e vamos reservar os primeiros 5 minutos para eu gostava muito que alguns pensassem um bocadinho nisto durante a semana, para tentarmos definir um bocadinho quais é que são os nossos grandes porquês e o que é que nos orienta aqui e tentarmos desta forma, na próxima sexta-feira, partirmos desse grande porquê para estabelecermos aqui em algumas áreas e até vos posso aqui partilhar as áreas que eu acho que são mais essenciais para objetivos, que é sobretudo as áreas das finanças e património, da saúde física e mental e dos relacionamentos. Depois aqui temos umas optativas, porque eu acho que nós também não devemos ter demasiados objetivos para realmente conseguirmos alcançar alguma coisa. E temos aqui umas mais variáveis que vamos trabalhar, que é o trabalho, estudo, viagens, a parte espiritual, onde cada um poderá escolher uma, no máximo 2 áreas para isto. E vamos tentar conseguir fazer isto para vos perceber a metodologia do que nós vamos trabalhar na próxima sexta-feira, que é, acima de tudo, definir um objetivo, 2 ou 3 no máximo para cada área destas, absolutamente claro e preciso, com uma parte mensurável, tipo, ou seja, com um número, tipo, nós vamos determinar o que é que nós precisamos de atingir, não é? O que é que é preciso atingir para considerarmos que esse objetivo foi alcançado. Vamos tentar lhe dar uma definição temporal, ou seja, vamos fazer aqui um quando, tipo, quando é que isto tem que acontecer para eu considerar que isto foi alcançado. Vamos, e isto é um desafio que eu vos faço, muito engraçado, vamos pensar num guardião, numa pessoa, tipo, num patrono que vamos ter que nos vai ajudar a verificar isto e, acima de tudo, vamos todos definir em conjunto, isso eu acho que é engraçado e a parte, que atenção, isto é pedagógico, mas a parte engraçada é que vamos definir um prémio para nós, de caso consigamos atingir o objetivo que nós estabelecemos, tipo, dentro das premissas que executámos, e vamos também estabelecer uma punição que, caso não os alcancemos, uma penalização que vamos pagá-la, tipo, à pessoa que nos ajudou e que vai estar ao nosso lado nesses objetivos. Acredito piamente que, e atenção, isto é uma coisa que eu estou a investir, eu pessoalmente, porque sou uma pessoa muito desorganizada e sobretudo com estes objetivos, porque no início do ano toda a gente tem objetivos sempre fantásticos e posso dizer que foi um estudo que eu até fiquei preocupado, 74% das pessoas no Carnaval, ou seja, menos de 70 dias depois, já desistiram de todos os objetivos que formularam no ano novo. E a verdade é que isto vai um bocadinho contra aquilo, as pessoas com alta performance, as pessoas de sucesso, todas as pessoas que estão num determinado nível são aqueles que não desistem, são aqueles que continuam a persistir em hábitos e consistências, como a Joana dizia no início, que nos vão permitir de facto ser melhores versões de nós próprios.